Bom dia, Marcos. Bom dia, Cauã. Segunda série, são 8 horas e 10 minutos do dia 24 de agosto de 2020. Eu vou iniciar a gravação para a gente iniciar nossa aula. Falou, gente? Vamos lá, segunda série. O objetivo da nossa aula é continuar o conteúdo do capítulo 20 da apostila 7 e terminar, se possível, hoje, tá? Ele fala principalmente sobre o espaço urbano brasileiro e suas características, né? As características da urbanização brasileira, a evolução da urbanização brasileira, dentre outros fatos e conceitos aí, beleza? Enquanto a galera vai chegando aí, a gente vai dando uma revisão aí do que já foi comentado na aula passada. Esperar entrar, tudo bem, Marcos? Eu só estou dando uma revisãozinha. Beleza, deixa eu aqui esperar entrar aqui, são 8 participantes. Então, vamos lá, vamos esperar uns 2 minutinhos aqui. Bom dia, Fernanda. Segunda série, lembrando vocês que nós temos 2 atividades agendadas no portal educacional, tá, gente? Uma já está em curso, né, que é um estudo orientado 1, né, lá em tarefas, e eu agendei outra que inicia-se hoje e vai até o dia 1º de setembro. Então, vamos lá que essas 2 atividades vão valer nota para o segundo trimestre, beleza? A gente depois vai corrigindo todas as atividades que a gente vai fazendo, a gente vai corrigindo, né? E dando sequência ao conteúdo, a sequência dos nossos conteúdos, né? A gente está na apostila 7, né? A terceira apostila, né? E é isso aí. O trimestre, oficialmente, o segundo trimestre, ele termina terça-feira que vem, dia 1º. Tá? Já estamos chegando aí numa reta quase que final, né? Vamos ver que setembro vai ser um mês decisivo também. A Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual de Educação dá o aval se a gente se retorna ou não às aulas presenciais. Então vamos ficar bem esperto aí, tá? Esse mês de setembro ele é um mês assim estratégico. E voltando ou não, a gente mantendo essas aulas home office ou presencial, repare que agora a gente está chegando num momento decisivo, né? Muito conteúdo, a gente vai rever algumas situações que ficaram para trás, mas é um ano corrido, atípico esse, né? Mas vamos lá, gente, vamos iniciar então. Já que nós estamos com 19 participantes, aí a gente já pode dar uma reiniciada no nosso conteúdo. Na aula passada, a gente iniciou o conteúdo da apostila 7, né? Capítulo 20, falando das características da urbanização brasileira. E as principais características que vocês têm que sempre lembrar foi a urbanização tardia porque ela vem depois da urbanização nos países desenvolvidos, principalmente na Europa, né, nos Estados Unidos. Na América Latina, inclusive Brasil, ela chega de forma mais efetiva no século XX. É uma urbanização concentradora também, porque ela se concentrou principalmente nas regiões industriais do Sudeste. O Sudeste foi a região que mais se urbanizou. Hoje tem um equilíbrio maior, com certeza, tá? Tanto o Nordeste, Centro-Oeste, Sul, eles têm um elevadíssimo grau de urbanização. O Brasil já pode ser denominado um país urbano. Cerca de 80% da população brasileira vive nas cidades, né? Na zona urbana. E essa
urbanização concentradora, depois ela se disseminou para as outras regiões. Os principais fatos desse processo da urbanização brasileira: êxodo rural, o início e o avanço da industrialização em nosso território, né? São exemplos e fatos que ocorreram. Beleza? E outra característica bem peculiar da nossa urbanização seria a urbanização sem planejamento. Se lembra que na aula passada eu destaquei alguns fatos gerados, né, fatos negativos, na maior parte deles, infelizmente, gerados por esse processo rápido de evolução de urbanização, sem controle, muitas vezes, pelo Estado, sem planejamento do Estado, foram o quê? As áreas, a criação das periferias, uma péssima meios de infraestrutura, né, precários meios de ofertas de empregos. Isso vai gerando muitas consequências negativas que a gente vai estudar, beleza? Então isso aqui já foi visto. Vamos lá para outra. A tendência da urbanização no Brasil é a desmetropolização. Veja bem, não confundam isso com o fato, o Brasil vai deixar de se tornar urbano para voltar a ser rural. Não é isso. É o ritmo das regiões urbanas, né, os aglomerados urbanos brasileiros tendem a diminuir, não será mais explosivo. A época explosiva foi principalmente a partir da década de 40 e chegando até a década de 70. 30 anos de explosão ali de crescimento urbano, da população urbana. A tendência agora, igualmente como a gente já estudou no primeiro trimestre, é o ritmo de crescimento natural da população brasileira diminua e, consequentemente, o ritmo da população urbana também vai diminuir. Inclusive a rural, tá? A rural, apesar de ter famílias mais numerosas, o ritmo de crescimento lá também é menor. É uma tendência no mundo em patamares diferentes. Então, o fenômeno da desmetropolização é o fenômeno de redução no ritmo de crescimento populacional das cidades, né? São Paulo, por exemplo, é um gigantesco aglomerado urbano. Ele cresceu de forma acelerada, sem planejamento, né? Muitas vezes caótica, né? E hoje o ritmo de crescimento lá naquela aglomeração urbana, na zona metropolitana de São Paulo, é de redução no ritmo de crescimento. Isso é uma tendência, beleza? Então vamos lá. O Brasil também se destacou, né, a urbanização concentradora, se deu principalmente na região sudeste, depois se espalha para outras regiões, né? O ritmo da população urbana cresceu enquanto da rural diminuiu, agora, né, chegando até, né, o início do século XXI, repare o ano 2000 aqui, ó, olha a porcentagem da população urbana como nas cidades, nas regiões, elas são grandes. O norte, que tem o norte e nordeste um pouco mais reduzida, porém ainda é predominante, tá? E a gente avança aqui para falar da hierarquia urbana brasileira. O que significa a palavra hierarquia urbana, ou o termo hierarquia urbana? É a ordem de influência política, econômica, social entre as regiões metropolitanas brasileiras. A gente pega da hierarquia maior para a menor hierarquia. Olha um exemplo aqui clássico, gente. Nós temos aqui as metrópoles nacionais. As metrópoles nacionais é que exercem uma influência maior dentro do território nacional. Repare aqui nesse mapa. São Paulo e Rio de Janeiro são essas duas metrópoles nesse modelo clássico atual. Já tem um modelo clássico aí que é mais assim, mais atual do que esse aí. Olha a influência dela sobre as demais regiões urbanas do Brasil. A metrópole nacional teria a maior influência dentro da hierarquia. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem
uma influência dentro de todo o território nacional. Por quê? Ali estão as principais sedes das indústrias, ofertas de emprego, centros tecnológicos, ali estão os centros de tratamento de saúde. São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo num patamar um pouco maior, eles têm uma influência maior até mesmo do que a capital federal. Brasília não tem essa influência, essa ordem de influência como São Paulo tem. E se vocês observarem aqui, Brasília, o Distrito Federal, está aqui, ó. Olha como quanto maior for a circunferência, maior é a ordem de influência dessas regiões metropolitanas. Então, reparem São Paulo e Rio de Janeiro aqui, como elas exercem uma influência maior quando comparada às outras regiões metropolitanas. As metrópoles regionais, elas exercem uma forte influência dentro do território nacional, mas não tão a nível nacional, mais regional. Um exemplo, Recife é uma metrópole que tem uma grande população, ele tem uma ordem de hierarquia forte, ele tem uma influência política, econômica, social dentro da região nordestina. Reparem aqui, ó, por isso que ela é chamada de metrópole regional. Goiânia é uma metrópole regional porque ela tem uma forte influência nessa região centro-oeste aqui, ó. Manaus e Belém tem uma forte influência na região amazônica, diferentemente de São Paulo e Rio, que tem uma influência maior dentro do território nacional. Então a hierarquia vem do maior e vai diminuindo para o menor. Centro regional, uma influência ainda menor, mais limitada. Vamos supor, Vitória, nesse esquema seria classificada como centro regional, apesar de o IBGE já classificar Vitória como metrópole regional. Mas vamos lá botar Vitória. A influência da Grande Vitória não é em todo o Brasil, ela não é na região sudeste. Ela tem uma influência política e econômica dentro do estado do Espírito Santo e as regiões vizinhas aqui de leste de Minas Gerais, sul da Bahia. Então, ó, São Paulo, uma influência nacional. Recife, uma influência regional. Vitória, uma influência estadual e interregional aqui, próximo aos limites com Minas Gerais e Bahia. Então, olha como a ordem de influência vai diminuindo. Cidade local, Linhares, por exemplo. Linhares não tem uma mesma influência que a Grande Vitória, mas ali na região norte, ela tem um polo de influência naquele território do Espírito Santo ali, mais limitado ainda do que o centro regional. E uma vila, uma influência ainda menor. Por exemplo, uma vila lá de uma zona urbana, próximo ao limite rural. Uma vila, professor, não entendi bem o conceito de influência. Influência, Yasmin, seria o quê? A força que ele tem sobre o território nacional. Por exemplo, qual a influência de São Paulo dentro do Brasil? A influência é a importância econômica. Tipo, as cidades influenciam o quê? Influencia, Yasmin, empregos, geração de emprego. Por exemplo, você é uma estudante, Yasmin, você está terminando uma faculdade, você quer fazer um curso, né, de especialização mais avançada. Vitória não tem essa região. Você vai geralmente para onde? São Paulo. Lá tem uma influência tecnológica, uma influência de geração de emprego bem maior do que nossa região. Outra influência, você quer pegar um voo, viajar para Tóquio, no Japão, Yasmin. Vamos supor, você mora em Vitória. Vitória não tem um voo direto, Vitória a Tóquio. O que você vai fazer? Você vai sair de Vitória, vai até São Paulo ou Rio de Janeiro, e de lá você pega esse voo, essa conexão internacional. Outra influência é a questão de tratamento médico. Um tratamento médico de uma doença rara,
né? Infelizmente, alguém pode passar por isso. Aqui em Vitória, nossa região, não tem um tratamento tão especializado, um recurso tão especializado. Aí você tem que ir a São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Entender o tipo de influência, Yasmin? Essa importância, como ela atrai pessoas de outras regiões do Brasil para buscar mais recursos. Essa influência é uma importância a mais, entendeu? Beleza, Yasmin. Qualquer coisa, eu estou à disposição aqui de vocês, tá? Então, repetindo para a turma, essa forma de destacar a palavra influenciar, ela gerar uma importância dentro do território nacional, tá? E São Paulo tem essa importância mais do que Brasília. Brasília, teria que ser Brasília por ser capital federal. Brasília tem uma influência política maior, lógico. Lá é a sede do poder executivo, legislativo, judiciário, né? Os principais órgãos políticos estão lá. Mas quando a gente fala em ordem de números de pessoas que vivem em população, números de ofertas de emprego, né? Ofertas de meios de especialização, tecnologia, conexão internacional, a maioria dos voos internacionais tem, lógico, em alguns lugares, Brasília, Belo Horizonte, mas os principais rotas de conexão internacional aérea e marítima saem de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, essa conexão é maior, essa ordem de influência dessas duas metrópoles dentro do território nacional é maior. Por isso que essa hierarquia aqui, ó, Yasmin, segunda série, metrópole nacional, possui uma importância dentro do território nacional maior. Então, depois vem a metrópole regional, centro regional, cidade local, vila. Vai do maior para o menor. Ó, esse é o maior, esse é o médio, um pouco menor, bem menor, pequeno demais da conta. Uma vila comparada a uma metrópole é uma diferença urbana, populacional, econômica muito grande. Tá bom, gente? Então, reparem aqui tem alguns conceitos aqui que é até bom a gente destacar isso para vocês, né? Porque às vezes confunde sim, tá? Olha aqui, ó. As metrópoles mundiais, hoje nós já temos a globalização, processo de avançado, bem diferenciado que o esquema clássico. Olha como as hierarquias da cidade, olha como São Paulo e Rio de Janeiro já entram como metrópoles globais, no esquema de conexão internacional. Dentro do nosso território, uma metrópole nacional, as duas mais importantes em economia, em população, em influência, tá? E por que elas já podem ser chamadas de metrópoles globais? Porque a conexão internacional dentro do território brasileiro sai principalmente dessas duas regiões metropolitanas. Lógico que Brasília tem um contato internacional, sim, mas não tão forte quanto São Paulo, principalmente, né? São Paulo acima de todos, né? E depois Rio de Janeiro. Né? Eu citei alguns exemplos, e esse, para você entender melhor, sede de empresas transnacionais estão mais aqui nessas duas regiões metropolitanas, conexões de voos, né, de rotas marítimas internacionais, sai principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, lógico, tem outras cidades também. Vitória já tem um voo quinzenal de Vitória a Buenos Aires. Sim, é uma conexão internacional, mas repare, lá em São Paulo isso acontece todo dia, não só para Buenos Aires, vai para Hong Kong, vai para Tóquio, vai para Roma, vai para Pequim. São Paulo e Rio de Janeiro, essa conexão é imensa, é enorme. Né? Então, esse contato com o mundo, principalmente dentro do território nacional, sai daqui. Por isso que elas têm essa ordem de influência, essa força de metrópoles globais. Aí vem que são regionais, nacionais, né? Porto Alegre, Salvador. É só manter aquele ritmo aqui, ó, tá vendo? Ó? Metrópole nacional, regional, centro regional, cidade local e vila. As metrópoles globais estão aqui
no patamar acima, mas são a mesma dentro do território nacional, metrópole nacional, seria aqui São Paulo e Rio, tá? Quando vem a conexão com o mundo, elas já se englobam como cidades ou metrópoles globais. E as metrópoles globais geralmente têm uma população acima de 10 milhões de habitantes. É o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então são dois grandes centros, né? Duas mega cidades dentro do território nacional. Beleza, gente? Então, atento a essa hierarquia aqui. Ela sempre começa da maior e vai para a menor. Você não vai comparar uma metrópole de São Paulo como uma vila, por exemplo, uma vila aqui dentro do município de Cariacica tem Vila Prudêncio, por exemplo. Vila Prudência é uma área urbana, não é rural, mas tem ali um comérciozinho que influencia algumas áreas rurais ali próximas. Sim, a Vila de Cariacica, a sede, onde tem aquela pracinha, tem aquelas casas ali, alguém mora ali. Olha como ela é uma vila comparada à Grande Vitória, e olha como ela tem uma influência a população que vive ali no meio rural vizinho. Por exemplo, vamos ir no supermercado em Cariacica sede comprar algumas coisas, levar lá para a nossa vila, lá para o interior, vamos na farmácia ali, olha a influência daquela vila no entorno dela ali, Morrinhos, né, aquela região no entorno da sede de Cariacica, que já foi ali a sede do município de Cariacica, né? Hoje ela está aqui em Alto Lage, né? A sede da prefeitura, né? Aí os órgãos municipais ali. Então, olha a influência como é diferente. Pô, São Paulo tem influência no Brasil e parte do mundo. A Vila de Cariacica tem uma influência dentro do meio rural ali, próximo de Cariacica. Até mesmo Santa Leopoldina, né? Que é uma cidade próxima a ela ali. Beleza? Alguma dúvida aí? Pergunta? Vamos seguindo aí. As regiões metropolitanas. O que são regiões metropolitanas? São áreas integradas, tá? São a integração de municípios vizinhos que formam um grande aglomerado urbano. As regiões metropolitanas, gente, geralmente elas têm uma integração de meios de infraestrutura, uma integração econômica. Quer ver o exemplo? A região metropolitana da Grande Vitória. Está vendo essa pontinho azul? Ó? A Grande Vitória, em 2010, ela tinha 1.600.000 e pouco. Já está chegando a 2 milhões, tá? Esses dados aqui são de 2010, estão um pouco mudados, mas a ordem da hierarquia das regiões metropolitanas brasileiras não. Continua mais ou menos nesse nível aí, tá? Então, o que acontece? Vitória é a grande metrópole, a cidade polo, não é? A cidade de Vitória. Repare como Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, elas cresceram em direção à Vitória, não se afastaram, elas se uniram à Vitória. Por quê? Vitória atraiu, ela exerceu uma influência sobre essas regiões periféricas. Qual a influência de Vitória? É a capital do estado. Pode até ser, mas não é a maior influência. Vitória tem universidades, mais do que aqui. Vitória tem sedes de empresas, tem mais ofertas de emprego do que própria Cariacica, Viana, né? Vitória, ela reúne condições de atrair esse crescimento horizontal que a gente chama de conurbação para essa área. O que afasta a Vitória deles? É a Baía de Vitória. Se não tivesse a Baía de Vitória, com certeza a Cariacica estava ligada fisicamente à Vitória, como ela está ligada fisicamente a Viana, a Vila Velha. Já repararam isso? Quando a gente sai de Cariacica, passou a segunda ponte, a gente está em Vitória. Aquela baía, aquela faixa de mar ali, ela está separando naturalmente, ali não tem como você avançar, só através de ponte que foi construída. Então olha como Vitória influencia as regiões vizinhas. A nossa região metropolitana hoje ela tem cerca de 2 milhões de habitantes, tá? E o nosso estado, 4 milhões de habitantes. A metade da população capixaba vive aqui
nessa região onde integra 7 municípios. Daqui a pouco a gente vai falar dela, tá? Então, reparem como as regiões metropolitanas são integrações de municípios vizinhos espalhados pelo Brasil todo. Reparem, ó, praticamente todas as regiões brasileiras têm metrópoles, ó, Sul, Sudeste, Nordeste, Norte tem 2 aqui, que é Belém e Manaus. Macapá já está chegando como centro regional. Aqui nós temos Goiânia e temos o Distrito Federal, Brasília. Aqui, ó, Mato Grosso, Cuiabá também já tem uma região metropolitana em formação, tá? Então, essas são as principais regiões metropolitanas. Repare o número de municípios que cada uma delas tem. São Paulo, além da cidade de São Paulo, mais 38 municípios integram essa região metropolitana, um gigantesco aglomerado urbano. Hoje, a região metropolitana de São Paulo está em torno de 22 milhões de habitantes. Para vocês terem ideia, é 5 vezes e meio a mais a população de todo o estado do Espírito Santo. Vivem só em 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Repara o Rio de Janeiro, 20. É o número de municípios integrados à região metropolitana. Vitória tem 7, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre eles, vocês já devem saber quem são, né? Mas vamos lá. Olha só como diminui, ó. São Luís, 4 municípios, né? Macapá, 2 municípios. E como é que se cria uma região metropolitana? A maioria delas é criada por decreto estadual. O próprio governo do estado cria a região metropolitana. Nós temos o decreto federal que criou a região metropolitana de Brasília, que é uma região metropolitana federal, Distrito Federal, mas a maioria dessas aqui, ó, foram criadas pelo próprio governo estadual através de decreto-lei. Foi o que aconteceu com a nossa aqui, tá? Então aqui, ó, 421 municípios integrados formam as regiões metropolitanas. Neles vivem mais de 80 milhões de pessoas. Então são gigantescos, ou grandes, gigantescos são megalópolis, né? Gigantesco aqui eu poderia citar Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, mas são grandes aglomerados urbanos, municípios vizinhos que são integrados. Vitória, vizinho Cariacica, vizinho Vila Velha, vizinho Serra, aí tem Viana, apesar de não fazer limite com Vitória, está bem próximo, Guarapari, né, Fundão. A gente vai observando como eles são vizinhos. Linhares não faz parte da região metropolitana da Grande Vitória? Não, ela está distante a mais de 100 quilômetros. Então, geralmente esses municípios são municípios próximos a outros, que formam um grande aglomerado urbano. Vamos lá, galera. Aqui nós temos as principais regiões metropolitanas brasileiras. Reparem aqui, ó, no Sudeste é o que tem a maior número, apesar da região Sul também ter, né? Nós temos aqui em Minas Gerais já a região metropolitana do Vale do Aço, lá próximo de Ipatinga e adjacências. Ipatinga é a cidade polo, e do lado de Ipatinga tem municípios que são extremamente atraídos por esse município que é Ipatinga. Tem a grande região metropolitana de Belo Horizonte, tem a nossa região metropolitana de Vitória, do Rio e de São Paulo. Olha como o Rio e São Paulo eles se diferenciam em relação aos outros. Campinas é o único município brasileiro, Campinas e os municípios vizinhos, que não é uma capital, que se formou a região metropolitana. Já existe a região metropolitana de Campinas, tá? Campinas, Vitória e Florianópolis, elas foram classificadas em 2020, agora em junho, como as 3 mais novas metrópoles do Brasil, tá? Inclusive a nossa foi inserida aí. Florianópolis, Vitória e Campinas não é uma capital. Então, se cair uma questão dessa aqui, para se formar uma região metropolitana, obrigatoriamente
essa região integrada tem que ter uma capital? Não, não necessariamente. Vai ver o número de pessoas que vivem naquele entorno, se é grande, geralmente acima de 1 milhão. Acima de 1 milhão se declara já já pode classificar como uma região metropolitana. A nossa tem 2 milhões, né? Então, isso aí são alguns fatores que indicam a possibilidade de criação de região metropolitana. Lógico, tem que ter um centro integrador, vias que ligam, por exemplo, Cariacica, a ponte liga Vitória, né? O sistema Transcol é outra forma de integração entre os municípios. Você pega um transporte urbano, você sai de Cariacica, vai para Vitória, vai para Serra, e aí você circula dentro da região metropolitana. Tem que ter alguns critérios para classificar uma região metropolitana, tá? Vamos lá. Olha aqui, Brasília é a região metropolitana criada pelo governo federal. As outras são regiões metropolitanas com decreto estadual, beleza? Já caiu isso em Enem, tá, gente? Como a formação de uma região metropolitana, ela está condicionada a quê? A decreto de lei estadual, com exceção de Brasília, que foi um decreto-lei federal, beleza? Aqui estão as principais regiões metropolitanas do Brasil. Repare no norte, Manaus e Belém. No nordeste nós temos aqui um número grande, né? As principais regiões, as capitais e seus entornos, né? Com regiões metropolitanas. Aqui no centro-oeste nós temos Goiânia e Brasília. Apesar de Cuiabá e Campo Grande já estarem formando as suas regiões metropolitanas, tá? Isso aí já estão em processo bem avançado também, beleza? Vamos lá. Aqui tem a nossa região metropolitana, a gente não pode esquecer da nossa região, a nossa realidade. O que a gente fala de uma região metropolitana no Brasil se a gente não conhece nossa realidade? Aqui nós temos a cidade polo, que é Vitória. Vitória que é o principal eixo de formação dessa região. Repare os municípios vizinhos a eles. Ó. Cariacica está aqui, bem do lado. Viana, apesar de não ter um limite físico. Vila Velha, Guarapari, Fundão. São 7 municípios que criaram essa região, um grande aglomerado urbano. Muitos me perguntam por que Fundão? Fundão é uma roça, não é? Pô, não vou falar assim de Fundão, né? Fundão, o distrito de Fundão, a sede, realmente ela está mais ligada, é urbano, lógico, mas bem ligada à região rural ali. O que integrou Fundão a nós aqui foi essa região litorânea aqui de Praia Grande. Quem já foi em Praia Grande ali em Fundão, depois de Nova Almeida? Aquela praia, aquele núcleo turístico no litoral ali, pertence a Fundão. Muitos acham que Praia Grande pertence à Serra. Não. Praia Grande, aquela ponte entre Nova Almeida e Praia Grande separa os municípios da Serra e Fundão. Então, Fundão foi incorporado à região metropolitana de Vitória pela aquela região de rota turística aqui de Praia Grande, que segue com Nova Almeida, Jacaraípe, vem seguindo aqui Vitória, as praias, Vila Velha, o litoral, Guarapari, a orla. Olha só que rota, essa aqui é a Rota do Sol, que foi uma rota turística criada pelo governo do estado. Ó. Ela pega a região metropolitana pelo litoral. O turista aqui ele tem uma rota turística que sai de Guarapari e chega até Praia Grande, em Fundão. Entenderam aqui? Ó? Há uma integração aqui econômica, integração turística de a rota da região metropolitana de Vitória. Mas a principal integração desses municípios aqui, alguém saberia me responder qual é? Uma integração de infraestrutura. Tá, beleza, Kevin, sem problema. Para ele que está com dificuldade, sem problema. Marcos, fala com ele que eu vi que ele caiu e entrou, mas caiu de novo.
Ah, vão lá, Yasmin, não sabe? Vamos ver, alguém queria responder para mim? Eu fiz uma pergunta aqui e Yasmin tá doida para responder. Eu vou dar uma dica para Yasmin, segunda série. Ela está ligada ao transporte urbano. Olha a dica, hein? É o principal meio de ligação desses municípios. Rodovia, sim, mas o que liga a elas? Qual o nome desse Transcol, Yasmin? Parabéns, isso aí. Segunda série, olha um meio de integração que os governos municipais fizeram para integrar a região metropolitana. Por exemplo, eu moro aqui em Cariacica, estou aqui no terminal de Itacibá. Eu pego um ônibus aqui, eu passo por Vitória, vou à Serra, quiser eu vou à Praia Grande, volto. Com uma passagem eu posso fazer isso aqui, ó. Guarapari, não. Ele tem ainda uma chegada até Setiba, mas ele vai ter o terminal rodoviário urbano, sim, já vai ser construído. Mas vamos botar principalmente aqui, ó. Isso aqui, ó, uma rota de integração. Com uma passagem você roda todos os municípios. Lógico, tem as linhas troncais, né, que dentro do município ali é diferente. Mas, por exemplo, eu sou um trabalhador de Cariacica, eu trabalho na Serra, eu venho, passo por aqui, chego lá com uma passagem. Uma passagem eu usei. Isso é uma forma de integração metropolitana. É a principal da nossa região, tá? Ah, vocês viram ali na Portal do Príncipe, gente? Já vão começar as obras. Daqui a alguns anos nós vamos ter aquele melhor mobilidade de circulação. Quem sai daqui de Cariacica 7 horas para trabalhar passar em Vitória pela segunda ponte, é aquele transtorno, né? Era a hora já, né? Já passou da hora, Fernanda. Eu já tô assim, não vou soltar foguete agora, que eu não vi ainda a obra começar. Eles botaram tapumes, eles já enfeitaram tudo. É ano político esse ano, né? Então vamos enfeitar. Então eu espero que dessa vez saia do papel, porque minha esposa ela mora em Alto Lage, né? Nós moramos em Alto Lage, e ela trabalha numa escola ali em frente próxima à rodoviária. Se não tivesse aquele trânsito todo, ela poderia sair daqui 10 para 7, que ela em 10, 8 minutos ela chegaria. Ela tem que sair daqui 6h15 por conta do trânsito. Então, a falta de mobilidade, olha, mais uma integração metropolitana. Vão construir viadutos, vias alternativas ali, vão retirar aqueles sinais, maledetos sinais, né? Vão tirar aqueles sinais. Então, a tendência, a circulação, essa integração melhorar ainda mais. Já passou da hora, Fernanda. E que bom que tomara que não seja só campanha política ali, porque esse ano a gente tem eleições municipais. É uma obra que eu vi lá de governo, financiamento do governo federal, tá? O governo federal está financiando parte dela. O governo do estado vai entrar com uma parte menor aí. Então é de importantíssima, é uma ordem de importância essa aí, principalmente para Cariacica. Cariacica vai agradecer muito. Aqui alguns dados da nossa região, gente. Ó, nós temos uma área de 2.331 km², uma população já passou 2 milhões em 2018, uma densidade demográfica elevadíssima. A gente vive numa região de macrocefalia urbana. Depois eu vou explicar no próximo capítulo o que significa, né? Olha lá, 50% de tudo que o Espírito Santo arrecada sai dessa região metropolitana. Olha só como a concentração de renda aqui é maior. Aqui vive praticamente a metade da população do Espírito Santo. Metade da renda do Espírito Santo sai de 7 municípios. Vamos botar 5, principalmente os 5 aqui, né? Os 5 mais próximos aqui. E o IDH é um IDH elevado, mas não é o apropriado, né? E a criação da lei aqui, ó, Lei Complementar Estadual de 1995. Foi o ano que foi criada a nossa região metropolitana. Em 1995, nós tínhamos 5 municípios, que a gente chama ainda de Grande Vitória. Por que a gente chama Grande Vitória? Vitória, Serra, Cariacica, Viana e Vila Velha. Em 99, ela se estendeu para 7. Incluíram
Guarapari e Fundão, tá? Ah, tio, agora que eu estou sacando por que Grande Vitória. É a região integrada de municípios metropolitanos aqui, ó. Grande Vitória, cidade de Vitória. Grande Vitória. Entenderam? Por isso que muitas vezes eu já vi alunos, pô, por que Grande Vitória e não Vitória? A gente tem essa diferença. Vitória é um município, é a capital do Espírito Santo, é uma cidade. Grande Vitória envolve a integração desses municípios vizinhos que a gente chama de região metropolitana. Beleza? E para planejamento urbano, hoje, no Brasil, foi criada uma lei nacional. Todo município acima de 20 mil habitantes tem que ter o PDU, Plano Diretor Urbano. Olha só, esse planejamento urbano é para melhorar a qualidade e o bem-estar de vida da população que vive nas regiões metropolitanas brasileiras. Hoje é lei no Brasil, todo município acima de 20 mil habitantes é obrigado a ter o seu plano diretor urbano. Ele é o quê? É a lei de zoneamento urbano. O que é isso? Cria-se comitês, planejamentos para a cidade crescer de forma sustentável, mais organizada. Vocês viram como Cariacica cresceu, o município de Cariacica? De invasões, gente. Tirando Cariacica sede, tirando Campo Grande, Jardim América, o entorno de Cariacica foi criado com ocupações irregulares. Exemplo, Nova Rosa da Penha, as cidades, distritos ali próximo a Nova Rosa da Penha, que eram fazendas e antigos governantes municipais, eles traziam pessoas do interior de outros estados, doavam lotes irregulares para votar nele. Cariacica, ela cresceu de forma totalmente desordenada, sem planejamento. Muitos anos depois, ainda bem, criou-se uma lei federal que todo município acima de 20 mil habitantes é obrigado a ter planejamento urbano. Como exemplo, eu quero instalar uma fábrica em Cariacica, por exemplo. Antigamente, eu poderia chegar ali no meio de Campo Grande, botar uma fábrica, jogar poluição para cima, gerar trânsito, tudo bem. Hoje não. O plano diretor urbano ele mapeia áreas que são residenciais, comerciais, industriais. Então, esse mapeamento ele visa o quê? Um planejamento melhor, uma organização de ocupação socioeconômica melhor também. Beleza? Então, gente, ó, faltam 5 minutos aqui. Eu vou só fazer algumas revisãozinhas aqui para vocês, ó. Alguns conceitos, conurbação, ó, Vitória, Cariacica, isso aqui não é Vitória, né? Estou dando um exemplo. O centro seria Vitória. Cariacica, Viana, ó, é o crescimento horizontal, uma formação de um grande aglomerado urbano. A gente chama isso de conurbação. A gente vive numa área conurbada. Essa área conurbada, ela está aqui, ó, no nosso entorno. Vitória, Cariacica, Vila Velha, Viana, Serra. Olha como essa região se juntou, cresceu horizontalmente. Olha o que aconteceu em Curitiba. Ó. Curitiba, cidade aqui, os municípios vizinhos cresceram em direção a essa mancha urbana aqui. Ó. Isso é conurbação. Hierarquia urbana, olha só, ordem de influência das regiões metropolitanas, São Paulo, Rio, maior, depois Brasília, as outras regiões metropolitanas, vem do maior para o menor. A influência, né, Yasmin, a influência econômica, política, números de população. Lembrando aqui, ó, diferença entre metrópoles e megalópolis é no tamanho. Metrópoles são junções de municípios vizinhos. Megalópolis são junções de metrópoles. Nós temos aqui no nosso país uma megalópole em formação. Ó. É a junção das duas regiões metropolitanas do Rio e São Paulo. Aqui é a primeira formação da
de uma megalópole dentro do Brasil. E essa junção está se estendendo para a zona da Mata Mineira, ali na região de um triângulo aqui, ó, São Paulo, né, São Paulo, Rio e essa parte de Minas Gerais. Não chegou até Belo Horizonte, mas poderá chegar um dia. Galera, eu vou encerrando por aqui o capítulo 20, nós estamos finalizando. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da apostila e do caderno de atividade, né? Capítulo 20. Ah, lembrando, nós temos 2 atividades avaliativas em curso. Uma vence sexta-feira, agora dia 28, e a outra vence no dia 1º, na próxima terça-feira. Todos fazendo, sem exceção. Por favor, hein? Vai valer nota para o 2º trimestre. E qualquer dúvida, me mande alguma mensagem, nós estamos aí à disposição de vocês. Por favor, não esqueçam de fazer aí, tá? Ótima semana para vocês também, Fernanda, 2ª série, Risa, todos vocês, viu? Um abração para todos.